Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, comigo, no 8º livro da Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 2. Nós estaremos lendo inicialmente do verso 1 até o verso 6. Amém? 8º livro da Bíblia, livro de Ruth. Nós estaremos inicialmente lendo do verso de número 1 até o verso de número 6. Os irmãos acharam aí? Qualquer coisa, né? Já está ali. Amém. Eu vou ler os 6 primeiros versos. A palavra de Deus diz assim: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Verso 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? O servo respondeu: Essa é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes, após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou ali desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Amém? Senhor, aqui está a Tua palavra, que nessa noite Tu possa mais uma vez falar ao nosso coração, assim como Tu fizeste hoje pela manhã, durante a nossa EBD. Que hoje à noite também não seja diferente, que o Senhor se manifeste através da Sua palavra e possa vir nessa noite nos edificar, nos admoestar, nos exortar para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos a Ti e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu creio que os irmãos estão familiarizados o bastante com o livro de Ruth, né? E o capítulo 2, ele nada mais é do que o relato de um dia na vida de Ruth. E como crentes, nós temos a obrigação de entender que na vida de crente, na vida de cristão, não existe casualidade. Em outras palavras, irmãos, na vida de quem é cristão, não existe sorte ou azar. Sorte é uma palavra pagã. Essa palavra não existe no dicionário bíblico. Essa é a grande realidade. Não existe casualidade em nossas vidas. E não foi a sorte que conduziu Ruth, essa mulher possivelmente faminta, sem nada para colocar no fogo, juntamente com a sua sogra Noemi, quando volta. Na realidade, quando Noemi volta de Moabe para Belém, não foi a sorte que conduziu Ruth aos campos de Boaz, mas uma agenda traçada no céu. O que é que eu estou querendo afirmar aqui? Há um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele diz o seguinte: olha, no andar de baixo, aqui onde nós estamos, nós pensamos que as coisas acontecem por casualidade ou por sorte, mas no andar de cima, nós temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. Essa é a grande realidade. O que é que eu estou querendo afirmar com isso? Tomando como base essa citação de Francis Schaeffer. O seguinte: as casualidades humanas são, na verdade, providência divina. Nada acontece por acaso na sua vida. Absolutamente nada. Tudo que acontece na sua vida, seja bom ou seja ruim, foi providenciada pelo Criador de todas as coisas. O que me chama a atenção aqui é que o capítulo 2 de Ruth, em especial, ele lança luz sobre a seguinte discussão. Qual discussão? Nós somos livres e responsáveis por nossas ações, ou Deus controla todas as coisas? O que é que eu estou querendo perguntar aqui aos irmãos? Ou melhor, esclarecer para você aqui nessa noite. Que se você ler com cuidado o capítulo 2 de Ruth, você vai perceber que é um dia comum.
é um dia de trabalho na vida dela. Nada que ela não tenha já feito nos anos que ela viveu na terra. É um dia como qualquer outro. Nada que ela não tenha realizado. É mais um dia de trabalho, agora é verdade, em Belém de Judá, mas ela trabalhava também, possivelmente como dona de casa, quando estava casada com o filho de Noemi. Então era um dia comum. E como eu e você, nós temos dias comuns. Talvez a nossa vida seja muito mais marcada por dias comuns do que por dias extraordinários. E nos dias comuns da nossa vida, naqueles dias corriqueiros, surge o seguinte dilema muitas vezes na nossa mente. Qual dilema? Eu devo esperar ou eu devo agir? Esse é um dilema que, como já dizia um cantor da minha época, que nem o cinema sabe resolver, muitas vezes para nós, né? Mas Deus sabe resolver. Por quê? Porque o que você faz, por exemplo, quando você está doente, você ora ao Senhor ou você procura um médico? Isso não é um dilema para nós crentes? Há uma parcela da nossa membresia cristã que acha que você não deve procurar um médico e exercer sua fé. A outra parcela que acha que você deve procurar um médico ou tomar um remédio, né? E não deve orar. Então, esperar ou agir. Por exemplo, quando você precisa de comida, quando você precisa comprar uma roupa, o que você faz? Você trabalha para adquirir isso ou você espera que caia do céu? Quando você quer casar, você se dispõe a se arrumar e a conversar com alguém, ou você entrega simplesmente nas mãos de Deus? A Bíblia, irmãos, ensina uma coisa que nós não podemos esquecer, que a responsabilidade do homem, ou a responsabilidade humana, e a soberania de Deus, andam sempre de mãos dadas, em todas as coisas das nossas vidas, mesmo nos dias comuns. Agora, apesar disso que eu acabei de afirmar, ser plena verdade, muitas vezes nós agimos de forma inconsistente. E por que eu estou dizendo isso? Às vezes nós oramos pedindo a Deus que nos ajude em uma enfermidade, quando essa enfermidade é séria. Mas às vezes nós apenas confiamos no remédio, ou no médico que vai fazer a cirurgia. E interessante também o seguinte: muitas vezes nós não temos a disponibilidade de orar quando nós estamos com um simples resfriado. A gente acha que isso é banal e que Deus não se preocupa com essas coisas, como uma dor de cabeça, por exemplo. Mas eu gostaria de lhe afirmar uma coisa aqui nessa noite. Quantos de nós aqui não desejam um emprego? Mas às vezes nós oramos e não agimos. E às vezes agimos e não oramos. O que eu estou querendo deixar claro aqui para você? Que a responsabilidade minha, ela não anula a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus não quer que eu fique de mãos atadas esperando que alguma coisa caia do céu, quando eu posso fazer algo. Então, alinhe isso na sua vida. Soberania de Deus e a sua responsabilidade vão andar sempre em todas as coisas de mãos dadas e não vão se separar jamais. Do verso 1 até o verso 7, me parece que o autor sagrado vai responder a seguinte pergunta: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? Deus espera de você ação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Noemi acaba de retornar com a sua nora moabita para Judá, para Belém mais precisamente. Por que ela fez isso? Porque ela ouviu dizer que mais uma vez Deus visitou o seu povo trazendo-lhe o quê? Trazendo-lhe pão. Ela vai exatamente por conta dessa informação, que Deus estava sendo mais uma vez, e ele nunca deixou de ser, o problema é que Noemi não via isso, Deus estava mais uma vez sendo generoso com o seu povo. E elas chegam exatamente na época da colheita, está lá no verso 22 do capítulo 1. O que é que eu aprendo aqui? Elas chegam em Belém na época da fartura, na época da abundância, certo? Na época em que os campos estão fartos. Mas interessante, a vida seguia em Belém, a vida estava normal em Belém. Elas estavam de novo, Noemi principalmente, Ruth ainda não, mas elas estavam na casa do pão, Ruth talvez pela primeira vez. E há pão, ao contrário de quando ela saiu de lá. Existia colheita, existia pão, existia comida em abundância lá. Mas só que a despensa de Noemi estava vazia. Ambas não tinham que colocar no fogo no dia que elas chegaram lá.
E o que me chama a atenção aqui, o que fazer? Só orar? Verso 1 e verso 2. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo. Ela não disse que ia para o campo de Boaz, para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. O que chama a atenção nesse texto aqui é que possivelmente essa moça acordou cedo para quê, irmãos? Para trabalhar no que tinha. Ela foi apanhar espigas. Veja bem, apanhar espigas. Como é difícil, você tem que concordar comigo, como é difícil para alguém que já esteve numa situação financeira confortável. Lembre-se que ela foi casada lá em Moabe. Em Moabe certamente era o marido dela que era o provedor. Eles não passavam fome em Moabe, mas de repente ela vai pela primeira vez, juntamente com Noemi, morar em Belém. Mas ela tinha uma situação aparentemente confortável em Moabe, e quando ela chega lá em Judá, o que é que aparece para ela? O que é que ela tem como opção, por assim dizer? Ela tem que realizar um trabalho humilde. E como é difícil na nossa vida a gente descer do pedestal. Como é difícil nós termos um certo nível financeiro, econômico, social, e nós temos que descer um pouquinho. Mas essa moça, essa mulher, ela desce do seu nível, né? Por quê? Porque agora ela está desamparada. Humanamente falando, a situação dela não é fácil. Porém, ela não perde tempo murmurando, ela não perde tempo reclamando. Interessante que é dito a ela que há um parente chamado Boaz, que é um homem rico e tem um campo, mas ela não espera depender da bondade alheia. Ela sai para batalhar. Ela não tinha certeza onde era o campo de Boaz, ela não sabia onde era aquele campo, mas ela sai, irmãos, para não depender da bondade alheia. Ela não fica com autocomiseração, de maneira alguma. Ela não é uma pessoa amarga. Ela vai fazer o que ela pode, ela vai se apresentar da maneira como a vida está se apresentando para ela. É a porta que ela tinha, a única porta que ela tinha, ela vai sem vergonha, sem achar que era coisa demais para entrar naquela porta, sem achar que o serviço não era para ela, era algo incompatível com o que ela era, uma mulher. Veja bem, interessante que o que ela foi fazer, se você tiver a curiosidade, você pode ler Levítico capítulo 19, mais precisamente o verso 9 e 10, mas eu vou tentar lhe explicar aqui. Era um trabalho duro. Ela ia para uma espécie de um roçado. Os homens israelitas, eles iam na frente, fazendo o quê? Cortando os feixes. Cortavam os feixes, e as mulheres deles, as mulheres judias, vinham atrás amarrando os feixes. O que caísse daqueles feixes, o que sobrasse daqueles feixes, ou seja, possivelmente as piores espigas, aquelas que não prestavam, o resto, o que sobrava daquilo era o que Ruth ia pegar. Não só ela, os estrangeiros e os órfãos. Veja que trabalho humilhante, humanamente falando, porque ela ia depender da bondade dos ceifeiros, ela ia depender da bondade das mulheres que iam atrás dos ceifeiros, para que deixasse cair, se é que deixavam. Lembre-se que nós estamos no tempo dos juízes. Cada um fazia o que era certo, a lei do Senhor não era muito bem observada. Você acha, irmãos, que num campo de um mesquinho, por exemplo, alguém deixava cair alguma espiga? Jamais. Mas ela foi viver desse resto, exatamente desse resto. O que é que eu estou querendo dizer a você aqui nessa noite? Não existia glória nesse serviço. Era um serviço humilde, era um serviço onde a pessoa saía de lá um tanto quanto humilhada. Mas o que me chama a atenção nessa mulher, ela não se acha indigna por isso, ela não se ressente por isso. Talvez muitos de nós que estivessem nessa situação, a gente diria o seguinte: mas eu deixei tudo em Moabe, eu abri mão de tantos sonhos, eu abri mão de tanta coisa, para vir para aqui, Senhor. É isso que tu reservaste para mim, é isso que o Deus de Noemi tem para mim. Viver de resto, viver das esmolas dos outros. Talvez muitos de nós dissessem isso: eu abandonei a terra, eu abandonei meus sonhos, eu abandonei tudo, por isso, é isso que o Senhor tem para mim.
O que é que eu aprendo aqui, em primeiro lugar, para os irmãos aqui? Ruth nos ensina uma coisa que muito falta, talvez em muitos corações que estão aqui nessa noite: contentamento em Deus. Ela era contente com Deus, ela tinha tranquilidade de confiar em Deus a sua vida. Lembre-se que lá na frente Boaz vai dizer que ela veio procurar refúgio sobre as asas de Deus. Ela não foi para Judá, para Belém, buscar refúgio nas asas de um homem. Ela foi para lá porque ela confiava a vida dela nas asas do Deus de Noemi. Então ela estava nesse campo, mas ela estava tranquila. Ela não era aquele tipo de pessoa cheia de vitimismo. Ou seja, o tipo de pessoa seguinte, que no coração sempre acha que Deus tem que explicar tudo o que está acontecendo na vida dela. Ela não era dessa maneira, cheia de vitimismo, sabe? Que fulano é culpado, que Beltrano é culpado, que Deus é culpado. Por que eu estou nessa situação? Não. Ela estava lá num trabalho humilde, sabe? Mas ela era plenamente satisfeita em Deus. E por isso ela se submeteu a isso. Eu tenho, irmãos, inicialmente aqui um conselho para nós nessa noite. Talvez haja pessoas aqui que se encontrem desempregados. Ou talvez haja pessoas aqui que abandonou o estudo. Você não quer mais estudar. Você acha que isso aqui não vale a pena. 2 conselhos para essas 2 classes de pessoas. Primeiro, a você que está desempregado. O que é que eu gostaria de dizer a você aqui? Procure emprego com a mesma diligência e seriedade como se você tivesse empregado. Prepare seu melhor currículo. Ore a Deus e vá bater nas portas. A você que não quer mais estudar ou está a ponto de abandonar seu curso, estude como isso fosse a última coisa da sua vida. Sabe que esse é o emprego que Deus colocou para você. Sabe que essa é a porta que Deus abriu para você. E talvez aqui também haja pessoas que são insatisfeitas com o emprego que têm, porque vocês acham, talvez, que não é reconhecido. E possivelmente haja pessoas aqui que você acha que trabalha demais, que você é explorado ou explorada. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui: não há nada de desonrado se você não tem uma profissão que é aplaudida pelo mundo, desde que ela seja lícita. Não há nada de errado se você é apenas, entre aspas, um estudante. Não há nada de errado nisso, mas faça isso de uma forma honrada, com afinco. Não espere que outra pessoa resolva por você. É você. Porque esperar que outras pessoas façam aquilo que nós temos que fazer não é bíblico. Não é bíblico. Então se esmere em procurar um emprego, se esmere, irmãos, em ser o melhor, mesmo que você seja o funcionário mais humilde da sua empresa. Não importa, mesmo que seu salário seja mínimo, ou talvez você ganhe o mínimo, é a porta que Deus abriu, é o salário que Deus providenciou sobre a sua vida. Honre-o, e seja grato por isso. Seja grato pela sua porta de emprego. O que é que me chama a atenção nesses 7 versos iniciais que nós lemos aqui? Ela vai trabalhar, não é verdade? E você não vê um pio da boca de Ruth. Por quê? Porque ela não é aquele tipo de pessoa que vai trabalhar fervendo de raiva, né? Ela poderia ir fervendo de raiva, porque Noemi não a ajudou. Interessante que Noemi diz: vá, minha filha, nem ora por ela, simplesmente vai, aonde der certo tu entra, e ela vai. Mas ela não vai com raiva da sogra, ela não vai irritada com Deus por tê-la colocado numa situação vulnerável. Interessante, meus irmãos, ela não fica de biquinho quando ela chega lá, porque Boaz, o dono da terra, não entende como o trabalho era duro, como a vida tinha sido dura, ou estava sendo dura com ela naquele lugar. Ela não faz isso. Olha, talvez muitos de nós sejamos assim. Nós lutamos tanto para entrar numa empresa, para entrar numa repartição, e quando a gente entra, a gente começa a ver defeito. Ninguém me ajuda, ninguém reconhece o meu trabalho. Ah, como eu ganho pouco, como a vida tem sido dura comigo, porque ninguém se importa comigo. Ela está, irmãos, vivendo do resto, ela está simplesmente dependendo das sobras.
E o que me chama a atenção nessa personagem bíblica, Ruth é uma pessoa humilde. Por que eu posso afirmar isso? Porque ela estava atrás dos restos, não simplesmente por isso. Ela sabe que ela é estrangeira. E a lei do povo reservava exatamente isso para ela. Ela não esperava tratamento especial. Há pessoas que mal entram em uma empresa e querem já ser gerente, querem já ser o dono, se acham como se fosse o sabe tudo, faz tudo, o que tem que ter satisfação de tudo. Ela sabia exatamente o lugar dela, ela não quer um tratamento especial, diferente de muita gente. É verdade, pastor? Sim, é verdade. Pessoas que esperam sempre bondade e ficam irritados quando os seus direitos, entre aspas, não são atendidos. Eu fiz uma afirmação aqui agora há pouco, a seguinte afirmação: Ruth é uma mulher humilde. E por que eu digo que ela é humilde? Pelo simples fato de que pessoas orgulhosas, elas não se maravilham quando elas são bem tratadas. Você conhece o ingrato? Você conhece o ingrato? Por quê, pastor, estou dizendo isso? Porque pessoas que não são profundamente gratas, normalmente, ela nunca reconhece quando ela é bem tratada. Ela acha sempre que é obrigação das pessoas tratar ela bem. E nem sempre é assim. Mas quando são tratadas bem, elas reconhecem o tratamento. Os humildes são assim. Elas são gratas pelo pouco que ela recebe, seja onde for. Ela está em um campo, aí é dado a permissão a ela para recolher aquelas sobras, e ela fica muito grata por essa oportunidade. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta aqui a você nessa noite. O que você tem feito na igreja do Médici? O que você tem trabalhado na igreja do Médici? Eu gostaria de lembrar a vocês que aqui estão, que nós somos um corpo. Não existe membro com vida fora do corpo. E você poderia me perguntar o seguinte: o que Deus está querendo falar conosco aqui nessa noite? Que nós temos que entender que Deus espera que cada membro cumpra a sua parte. E você me perguntaria: pastor, qual é a minha responsabilidade? Eu vou lhe dar pelo menos 4. Primeiro, evangelizar. O que você tem feito? Quantas pessoas têm ouvido o evangelho através de você? E não necessariamente é preciso que você vá para essa alameda panfletar. Você trabalha ou estuda ou é vizinho de alguém que não é cristão. Você tem feito esse trabalho? Que muitas vezes pode ser humilhante, que muitas vezes você pode perceber e achar que é banal esse trabalho, e não é. Veja o que Deus espera de nós: evangelismo. Outra coisa, pureza doutrinária. O que me choca no meio evangélico é que nós não conhecemos doutrina. Muitos de nós não podemos evangelizar porque nós não sabemos em que nós cremos. E a responsabilidade que Deus requer de nós é que a gente entenda pelo menos as doutrinas básicas da nossa fé, para que a gente possa evangelizar. Terceiro, santidade. Você prisma por isso? Você busca isso na sua vida? Se santificar? Veja quanto trabalho você tem nos campos de Boaz, entre aspas: evangelismo, pureza doutrinária, santidade e outra coisa, irmãos: zelo por um culto sadio. Muitas vezes nós pastores somos taxados de chatos, porque a gente prisma por um culto sadio. Não há culto onde a palavra não é exposta, onde não há oração, onde os sacramentos não são realizados, entenda-se batismo e ceia,
onde não há disciplina na igreja. Não pode haver um culto assim. Interessante isso aqui. Será que a gente tem trabalhado nesse sentido? Você vem para aqui, ou veio para aqui nessa noite, eu creio, com o coração cheio, na seguinte expectativa: Senhor, fala comigo. Eu acredito que sim. Você preparou seu coração para que o Senhor, como fez pela manhã e como fez em outras oportunidades, diga: Senhor, o que tu quer de mim? E Deus está dizendo através da sua palavra nessa noite: eu quero isso de você. É o trabalho que eu exijo de você. Verso 8 até o verso 18. Vamos lá, irmãos. Verso 8 em diante diz assim: Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Porque o Senhor está me favorecendo. Olha a humildade dela. E se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu, verso 11: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa tua serva, e eu mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes, e deixem cair para que ela as apanhe, e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Para um pouquinho aqui, do verso 8 ao verso 18, eu acho que, entre outros ensinamentos, possivelmente o principal ensinamento que esses versos têm aqui é o seguinte: uma extrema responsabilidade que nós temos. Todos nós que somos cristãos, nós temos essa extrema responsabilidade. Me permite um parênteses aqui. Infelizmente, irmãos, e eu digo infelizmente, eu não estou dizendo com ninguém aqui do MEDS, tá bom? Mas infelizmente isso é uma informação que eu tenho há muito tempo. Muitos cristãos são conhecidos por duas coisas: por comerem muito e por serem amarrados. Infelizmente a gente escuta isso muito. E o que é que eu estou querendo chamar a atenção aqui do verso 8 ao verso 18? E que extrema responsabilidade como cristãos nós temos, e muitas vezes isso é negligenciado no nosso meio. Abra seus ouvidos. A generosidade. Como isso é difícil no meio cristão. É verdade. O meio cristão, ele é, digamos assim, escasso de pessoas desprendidas com o que recebe das mãos do Senhor. Nós somos pessoas, irmãos, muitas vezes avarentos e mesquinhos. Essa é uma realidade, infelizmente, dentro das igrejas. E por que a generosidade é importante? Deixa eu lhe dizer, não precisa abrir. Lá em Efésios capítulo 5, verso 8, Paulo, falando sobre a evidência da santidade na vida de alguém, ele diz o seguinte, olha, Efésios 4, 28, perdão: trabalhe,
Para quê? Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que você tenha com o que repartir com o necessitado. Para o apóstolo Paulo, uma evidência de alguém que é salvo é a generosidade. Isso é muito claro aqui nesse texto, entre outros aqui. E você poderia me perguntar, pastor, qual a razão que eu devo ser generoso? Eu vou lhe dar algumas. Primeira, Deus foi muito generoso com você, demais, a ponto de hoje à noite você estar aqui. Eu conheço N pessoas na minha família que nunca teve uma oportunidade de sentar e ouvir um sermão expositivo, nunca. Praticamente todos os meus antepassados, do meu pai para trás, quase que ninguém da minha família nunca se sentou num banco de uma igreja cristã para ouvir um sermão expositivo, jamais. Não teve essa oportunidade. Veja como Deus é generoso com você. Não me pergunte por quê, que eu não sei lhe responder, mas Ele é. E às vezes, a melhor demonstração de generosidade, ou seja, do cuidado de Deus para conosco, é através de pessoas-chave que Deus coloca nas nossas vidas. Você sabia disso? Uma das formas de Deus se mostrar para nós generoso é o fato dele nos dar pessoas-chave, para que essas pessoas influenciem de forma positiva na nossa vida. Para Ruth e Boaz, para Boaz, Ruth. Veja que interessante. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que havia muitos donos de terra, havia muitas terras em Belém. Não era só Boaz que tinha, de maneira alguma, mas Deus, de uma forma soberana, conduz Ruth exatamente para os campos daquele homem. E quem era aquele homem? Porque as mãos de Deus conduziam Ruth para aquele homem. Por quê? Veja que pessoa-chave que Deus colocou na vida de Ruth. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, porque Boaz era um homem generoso. Ele era um homem rico, é bem verdade. Ele era um homem de posses, mas ele não era um mesquinho. Ele não era um mesquinho. Ele compartilhou com ela o que ele tinha de melhor. Ele não disse, viva do resto, não. Ele disse aos próprios trabalhadores dele, deixe que ela colha nos feixes. E de propósito, jogue espigas boas, para que ela possa apanhar. Não jogue só o sabugo, não. Jogue espigas boas, as melhores que tem, deixe cair, para que ela apanhe. Outra coisa interessante nesse homem Boaz, ele era um homem que tinha dinheiro. É verdade isso, mas ele só tinha um só Senhor, e era o Deus dos exércitos. O dinheiro não era Senhor sobre a vida dele. Isso me chamou muito a atenção. Outra coisa interessante, num tempo de apostasia, irmãos, veja bem, cada um fazia o que dava na telha, no tempo dos juízes, é o tempo dos juízes aqui, mas esse homem aqui em particular, ele levava a sério a lei do Senhor. Em casa, um exercício para você, leia Levítico 19, veja como ele tratava os empregados, veja como ele tratava os estrangeiros, veja como Boaz tratava as viúvas. Levítico 19, e toda a Bíblia, todo o Pentateuco, creio eu, era estritamente cumprido por esse homem, ou pelo menos ele tentava cumprir. O que é digno de nota aqui? É que ele vivia como o Senhor instruía ele. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Você tem agradecido a Deus por pessoas-chave que Deus tem colocado ao seu lado para que você cresça espiritualmente? Deus tem agregado pessoas na sua vida, e eu tenho certeza disso. Às vezes a gente não olha para isso, irmãos. Interessante que os trabalhadores de Boaz, talvez, nunca tenha sugado, entre aspas, o suficiente daquele homem, né? Nunca tenha aprendido, talvez, o suficiente com aquele homem, não sei, mas Ruth sim. Olha, eu chamo a sua atenção nessa noite, por gentileza, para o verso 11 e o verso 12, se atenha a eles, por gentileza, nessa noite. Olha o que nos diz:
Boaz respondeu, quando ela disse: por que você está sendo favorável comigo? Por que você se importa comigo, se eu sou uma simples estrangeira? Olha a resposta dele, verso 11 e 12. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe, a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Verso 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Por que eu chamo a atenção sua nessa noite para esse verso 11 e esse verso 12? Se Boaz era uma pessoa-chave, ou foi uma pessoa-chave na vida de Ruth, Ruth também era uma pessoa-chave, ou foi uma pessoa-chave na vida de Boaz. E por que isso? Porque a história de Ruth, a história de fé dela, como ela deixou o pai, como ela deixou a mãe, como ela deixou todo o seu povo, e veio com Noemi servir a Deus. Ela não veio casar, não era o intuito principal dela. O intuito principal daquela mulher era estar sob o cuidado de Deus, sob as asas de Deus. Foi exatamente isso que impressionou Boaz. O que é que eu quero afirmar aqui? Pessoas piedosas se impressionam com piedade. Isso é notório aqui. Aliás, um conselhozinho aqui para você que é solteiro e está aqui nessa noite. O que lhe impressiona em alguém, a ponto de você parar e olhar para essa pessoa? O que impressiona você? Em que ponto a piedade entra na sua lista de prioridade, quando você procura, por exemplo, um namorado, um noivo, um futuro marido ou uma esposa? Aonde a piedade ocupa, qual lugar ela ocupa na sua lista de prioridades? A você casado ou casada que está aqui nessa noite, o que você busca fomentar em seu cônjuge? Ou seja, é a piedade? É o fruto do Espírito que você busca que seu cônjuge se aperfeiçoe? Ou você se preocupa com corpo perfeito ou com estabilidade financeira? Sacerdotes que estão aqui, homens que estão aqui que são sacerdotes, suas mulheres são levadas por você a orar e a ler a Bíblia, ou a principal coisa que você busca nela é ela ir para a academia? Eu não estou dizendo que a academia é pecado. Você tenta formar em sua esposa o caráter ou o corpo belo e perfeito, e vice-versa, mulher com o homem está aqui. Isso aqui me chamou muito a atenção. Verso 14, aliás, verso 15 e 16. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não seja rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes, e deixem cair para que ela as apanhe, e não a repreenda. A lei dizia o seguinte: você é dono de uma propriedade, seus trabalhadores vão na frente colhendo, o que sobrar fica para os estrangeiros, o que sobrar fica para as viúvas, o que sobrar fica para os órfãos. É sua obrigação fazer apenas isso. Boaz diz: não, eu vou além. Eu vou além. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite. Como você vem para o culto? De bom grado, alegre, dizendo que bom que eu vou participar da ceia do Senhor, ou naquele espírito assim, eu vou só marcar presença, o que vai ser dito, o que vai ser ministrado, não estou nem aí. Outra coisa que eu gostaria de lhe chamar aqui atenção nessa noite: você dizima, mas você dá o dízimo constrangido? Dê não. Seu dízimo é com tristeza do coração, não dê não, que não vai ser bênção nem para você, nem para a igreja. Você oferta
constrangido, não oferte não. Deus não recebe, porque Deus não quer primeiro seu dízimo não, Deus quer você. No dia que Deus lhe converter, seu bolso se converte também. Essa é a grande realidade. É a realidade, irmãos. Boaz dava mais do que a lei pedia. Ele ia além do que a lei pedia, porque ele era generoso. Você conhece uma pessoa generosa, ela é desprendida. Isso é maravilhoso demais. É para dizimar, eu vou dizimar daquele jeito. Não, é com alegria no coração. Uma oferta é com alegria no coração. Eu dou o meu melhor. Boaz era esse tipo de gente. E mais, isso aqui é maravilhoso demais. Verso 14, veja bem. Na hora de comer, Boaz disse a Rute: venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Boaz chamou aquela mulher para sentar à mesa com ele. Você tem que concordar comigo, que a mesa da nossa casa é um lugar de comunhão, e principalmente para um judeu. Ele estava ali com amor desinteressado. Havia naquele homem generosidade. Ele se volta para a vulnerável. Ele começa a olhar para o estrangeiro, para o diferente, para o que não se encaixa com ele. Possivelmente Ruth tinha outra roupa. Ela devia ter um sotaque moabita, é verdade. Ela não se vestia como eles, ela falava um pouco diferente. Talvez até o jeito que ela pegasse nos talheres, por assim dizer, fosse diferente do modo judeu. Talvez ela não tenha lavado as mãos para comer. E ele chama aquela mulher para a mesa com ele, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Em outras palavras, ele é preocupado com a vida de quem seguia falsos deuses. Às vezes a gente trabalha com uma pessoa que é espírita e nunca fala de Deus para ela. Às vezes nós temos um colega que está a ponto de se divorciar e nós estamos calados. Deus proporciona momentos na nossa vida para que a gente abra a nossa boca. É teu amigo que é adúltero, que trabalha contigo dia por noite, que é corrupto, e você é calado. Por quê? Ele chama aquela mulher para lá, né? Para o lugar de comunhão. Esse homem, ele é o exemplo de quê, meus irmãos? Ele é o exemplo de alguém que é misericordioso, de alguém que é piedoso. E eu refletia no seguinte fato: quem Boaz lembra? Pastor Jorge, por favor, 1 Timóteo 3,16, pastor, por gentileza, coloque aí. Quem Boaz lembra? Ei, Boaz lembra quem verdadeiramente é o homem perfeito em piedade. Olha o que o texto de 1 Timóteo 3,16 diz. Sem dúvida, grande é o mistério, e mistério aí não é o que já foi revelado, da piedade. Ele vai dizer: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é a verdadeira piedade, não é verdade? Mas esse homem era o exemplo de Cristo. O que chamava a atenção nele, irmãos, era a semelhança que ele tinha com o Messias. É bem verdade que o Messias não havia sido revelado ainda, mas esse homem, ele conseguia ser o quê? Misericordioso. Ele era dono de um campo, mas ele era generoso no campo onde ele estava. Eu acho que a gente tem muito a aprender nessa noite, muito, com esses dois personagens. Mas eu chamo a sua atenção para a generosidade de Ruth. Verso 14 e verso 18, e a gente já está partindo para o final. Olha o que o verso 14 diz sobre ela. Verso 18, perdão, apenas. Ela pegou o cereal, voltou para a cidade, e a sogra viu quantos de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Se Boaz era generoso, Ruth também era. Eu gostaria de dizer algo aqui a você. Se o nosso Boaz
o exemplo máximo da piedade, porque ele é a própria piedade, ele é generoso, por que a igreja não é? Ruth, ela representa a igreja redimida, e ela vai demonstrar aqui que ela era generosa. Ela volta para a casa da sogra, ela partilha o que tem com ela. Ela não diz, vá tu e vá colher, levante-se daí e vá colher como eu colhi também, de maneira alguma. Ela leva 13 quilos de alimento para casa, e chega lá, partilha daquele alimento com a própria sogra. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, não tem nada que não possa compartilhar. Você não é tão pobre, tão paupérrimo, que você não tenha nada a compartilhar. Você tem. Não sei se dinheiro, possivelmente seu tempo, seus dons, seus talentos. A verdade é que todos nós aqui, sem exceção, temos algo a compartilhar. Essa é a grande verdade. Mas o que me chama a atenção nessa mulher também é o verso 19, que diz o seguinte, olha: então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Ruth é alguém capaz de contar as bênçãos. Veja que coisa maravilhosa. Quando Noemi pergunta, como foi o seu dia? Ela podia ter dito, foi cansativo. Ah, meu dia foi terrível. Pensa num dia triste. Eu trabalhei para morrer. Eu estou simplesmente exausta. Não. Ela conta as bênçãos. Ela diz, olha o que Deus proporcionou para que eu trouxesse. Sabe o que eu aprendo aqui? Como seria bom se nós aprendêssemos a contar as bênçãos, a contar o que Deus fez, está fazendo e fará nas nossas vidas. Sabe por quê? Quando a gente começa a contar, a expor as bênçãos com um coração grato, nossa amargura começa a adoçar. Eu sei, irmãos, uma coisa que eu vou dizer aqui a você. A gente tem dia difícil. Aliás, a maioria dos nossos dias são difíceis. Mas há pessoas que parecem que vivem amarguradas eternamente. Eu sou sincero a você. Tem uns crentes que eu conheço lá em Lodebar. Lodebar é onde eu moro, sabe? Não tem pasto, não tem nada, não tem, lá em Lodebar. Que eu digo, meu Deus do céu, ser cristão desse jeito, isso é um fardo. Nunca ri. Nunca dá um bom dia para ninguém. Acorda de mau humor e vai dormir de mau humor. Não tem prazer em nada. Como uma pessoa dessa vai dizer que Jesus libertou? Eu tenho dificuldade para entender isso. Eu tenho dificuldade para que nesse tipo de cristianismo? Ei, ele quebrou as nossas algemas. Não é verdade? Hoje nós somos livres, louvado seja Deus. Então conte as bênçãos, meu irmão. Talvez você aqui só ficava alegre depois da quarta, quinta escola, não era? Hoje a gente é alegre, mesmo 13 ganhando por Souza. Veja como Deus é maravilhoso, é ou não é? A gente consegue ficar alegre com isso. Por quê? Porque nossa dependência, aliás, nossa felicidade tem um nome. Chama-se Jesus Cristo. Não é verdade? Então conte as bênçãos, se maravilhe. É bom demais. Você sabe, hoje eu sou livre. De vez em quando tem um atritozinho, uma complicaçãozinha, é da vida. Nós estamos num mundo caído. Mas conte as bênçãos, como Deus tem sido bom com você, e Ele é. Verso 20 ao 22 a gente termina. O texto diz assim: então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus. Veja como Noemi mudou. Não mudou? Mudou. Ela chegou como em Judá? Amarga. Você já conviveu com uma pessoa amarga? Nada presta. Nada, não tem como você agradar uma pessoa amarga. Tudo cheira mal para ela. Noemi chegou em Judá exatamente assim. Mas quando Ruth começa a contar a bênção,
Olha como ela muda. Veja que o coraçãozinho amargurado começa a ficar doce. Eu sei que tem pessoas que é difícil de você fazer ela doce, mas começa a contar a bênção. Pode ser que mude. Não é verdade? Vamos adiante. Verso 20. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz, para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Eu termino dizendo algo aqui para você, o seguinte: que existe um Deus, guarde isso no seu coração, que planeja cada passo da sua vida. Você está entendendo? Eu vou repetir aqui. Existe um Deus que Ele simplesmente planeja cada passo da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Portanto, conforte seu coração. As coisas casuais, à nossa vista, na verdade, são planejadas pelo amor do nosso Deus. Não há acaso, não há sorte na vida do crente. Sabe por quê? Deus conhece sua família. Deus conhece com certeza o seu pecado mais escondido. Deus conhece com certeza suas amarguras, os sofrimentos que você tem passado. Deus conhece tudo, mas eu quero lhe dizer algo aqui nessa noite. Ele está agindo. Ele está agindo. Cada passo seu é direcionado pelo céu. Há um autor que diz o seguinte: os céus sempre acalmam a terra. Descanse. Por que eu estou dizendo isso? Salmo 24, verso 1. Olha o que o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. O que eu estou querendo dizer aqui a você? Os campos de Boaz são, na realidade, os campos do Senhor. O emprego que você está agora, hoje, ou o desemprego que você se encontra hoje, tudo foi planejado por aquele que tem o controle de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Graças sejam dadas ao nosso Deus por isso. Ele providenciou todas essas coisas. Tudo vem da mão do Senhor. Interessante, irmãos. Mateus 6, do 25 ao 34, é longo, eu não vou ler, para que a gente ganhe tempo. Mas Jesus diz ali o seguinte: que Deus mantém vivos as aves do céu e os lírios do campo. O que eu acho interessante aqui, será que a gente não entende, ou não quer entender, que um Deus que cuida de pássaros e que cuida de vegetais, algo relativamente pequeno, de pequeno valor no que diz respeito à criação, será que esse Deus, como nós aprendemos aqui de manhã, não vai cuidar de nós? Será que esse Deus que tem cuidado de pássaros e que tem cuidado dos lírios do campo, será que Ele não cuida de você, que, como nós aprendemos aqui de manhã, que é a imagem e semelhança de Deus? Claro que sim, meus irmãos. Ele cuida de mim e de você. O que nos intriga é que talvez você diga: pastor, eu não tive a mesma sorte de Ruth. Pelo amor de Deus, não diga sorte mais não. Porque Deus nunca me deu um Boaz, eu nunca tive abundância, eu nunca tive fartura, eu não tenho disso não. Eu estou exatamente na escassez. E agora, pastor, o que fazer? Filipenses 4, 12 e 13. Seja contente na abundância, mas seja contente também na escassez. E Paulo diz no verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele tem sido os nossos refúgios. Louvado seja o nome do Senhor. Terminando, eu quero dizer o seguinte a você: soberania de Deus e responsabilidade humana sempre anda de mãos dadas, sempre.
Como dizia Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: olha, não é necessário reconciliar velhos amigos. Soberania de Deus e responsabilidade humana sempre andará de mãos juntas. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui, a você que é cristão, você já recebeu as primícias. Meu irmão, nós temos a salvação em Cristo. Nós temos o Espírito Santo falando conosco todos os dias e aplicando essas verdades no nosso coração. Nós temos garantia da vida eterna. Eu lhe pergunto, o que você quer mais? Isso basta. Eu fui a um médico essa semana, e é um médico muito amigo, sabe? Médico crente, ele conversando comigo, ele disse: pastor, meu filho é um rapaz de 42 anos, não come carne, não come massa, não come isso, não come aquilo outro, malhado, um cara de saúde perfeita, entre aspas, desviou-se dos caminhos do Senhor. Totalmente desviado, focado apenas na pregação, na profissão. De repente, começou a sentir uma dor no estômago. Correu no médico, num gastro, um tumor de quase 8 centímetros. Antes de entrar na sala de cirurgia, sabe o que eu disse a ele? É a mão de Deus para que você volte. Ele foi cirurgiado, está bem, e hoje ele reconhece, inclusive aqui no meu consultório, como eu estava longe. Deus tem os seus meios. Às vezes ele empurra assim, vá para o campo de Boaz, né? E às vezes ele puxa assim, vem cá, é aqui que eu te quero. A gente ouviu de manhã, Deus não perde os seus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória seja dada a Deus. Irmãos, a vida cristã é uma vida de serviço. Às vezes é sofrida, mas nós sabemos que há um Deus que cuida de nós. Portanto, não tema o futuro. Por quê, pastor? Porque Deus já está lá. Você ainda vai chegar, né? Mas Deus já está lá. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Entre tantas coisas que eu poderia terminar essa pregação nessa noite, eu gostaria de citar apenas duas. O livro de Ruth, irmãos, ele nos ensina também como a história de uma família que recomeça das cinzas, de alguém que crê simplesmente na possibilidade de reconstruir a sua vida. O que é que eu gostaria de dizer para pessoas que estão aqui nessa noite? Reconstrua sua vida, reconstrua seu casamento, reconstrua seu ministério. Talvez você entrou hoje aqui, sua vida espiritual, seu casamento, sua vida, sei lá, está uma bagunça, está nas cinzas. Reconstrua sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sabe por quê? Nós somos, irmãos, ensinados, parece que desde cedo, que nós temos que ser vistos, reconhecidos. E Deus trabalha com a gente desde a infância, a gente não reconhece, e agora eu termino. Um exemplo pessoal. Em 1900 acho que uns 500 anos antes de Cristo, eu recebi uma bolsa de estudo para estudar no Pio XI. Um deputado federal chamado Álvaro Galdense nos deu uma bolsa. E eu vim de um colégio, moço, que eu não sabia nem o que era um O direito. As escolas que eu fiz, o primário antigo, era muito fraca. Era tão fraca que a gente tinha que levar o tamborete na cabeça, porque não tinha onde se sentar. É verdade. E eu fui para o Pio XI. E o primeiro dia de aula para mim era terrível. Por quê? Porque existia um tal de um teste de sondagem. Então o professor mandava você se levantar, dizer o seu nome, de que colégio você veio, qual era a profissão do seu pai e de sua mãe. Minha letra era no R. Então eu ficava no número 40, 38. E eu ouvia todo o relato, de 1 até o 37, 38. E um se levantava e dizia: você veio de onde? Ele dizia: Colégio Pequeno Príncipe. Seu pai é o quê? Médico, advogado, né?
engenheiro, nada contra, só estudava pessoas da alta. E quando chegava meu nome, aí dizia, você estudou aonde, meu filho? Eu dizia, é do Candário Santa Inês. Você já ouviu? Não tem no mapa. É do Candário Santa Inês. E todo mundo olhava para mim assim, né? E dizia, seu pai é o quê? Vigia. Vigilante, um simples vigilante. Mas foi um simples vigilante que me ensinou uma virtude que está em extinção hoje em dia. Integridade. Porque meu pai não era cristão, mas sabia a escola da vida. Sabe o que eu gostaria de lhe dizer aqui nessa noite? Boaz nos deixa uma missão, uma lição aqui. Quem é crente sabe tratar quem é subalterno. Não importa se você tem pós-doutorado, doutorado, mestrado, o Evangelho coloca você no mesmo patamar que um leigo como eu, que não sei nem resolver uma equação do segundo grau, mas você está me escutando hoje. Isso é Evangelho. Diante de Deus, nós somos tão justificados quanto Paulo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.